Oi, eu sou o André, sou do grupo 1 da turma de segunda-feira da disciplina de organização de arquivos e a gente vai falar sobre o nosso trabalho. A começar pelo programa Trar.c, que é onde fica a nossa main. Ela é basicamente um switch case que nos direciona para cada funcionalidade a partir de um inteiro, né, de 1 a 6, a gente vai para cada uma das funcionalidades, que é de criar a tabela. Ela aceita como parâmetros o nome do CSV e o nome do arquivo binário. E a primeira etapa é o uso dessa função e conta a quantidade de registros do CSV para conseguir alocar memória suficiente nos vetores de número de estações e número de paraestações. E aí a gente entra aqui no laço que é mesmo de leitura do CSV escrita no arquivo binário. É feito por essa função dele escrever registro. Se o resultado da leitura for zero, quer dizer que a gente chegou no final do arquivo CSV. Se for menos um, quer dizer que o arquivo por algum motivo estava marcado como removido no CSV. Caso contrário, ele realiza a inserção. Aqui a gente verifica se a estação é uma nova estação e aqui a gente verifica se é um par único, né? Se o par código estação código próxima estação é novo e aí a gente incrementa. A funcionalidade 2 é de recuperar registros. Ela aceita como parâmetro o nome do arquivo binário. A parte de leitura acontece dentro desse laço. Ele vai de zero até o próximo RN, ou seja, ele vai percorrer todos os registros do arquivo binário e é feito por essa função de ler registro. Se retornar menos um, quer dizer que o arquivo estava marcado como removido dentro do arquivo binário, então ele não deve ser impresso. E imprime, né, todos os campos do registro conforme a especificação. Por fim, a gente vai falar sobre a funcionalidade 5, que é de inserção de registros. Ela aceita como parâmetros o nome do arquivo e a quantidade de inserções que vão ser feitas, né? É o N. Então a gente abre o arquivo binário para escrita, seta o status do arquivo de cabeçalho para zero, inconsistente. E aqui tem o laço que vai de 0 a n, né, a quantidade de inserções, que começa com a leitura, valor do novo registro. Então aqui lê o código de seção, aqui lê o nome da estação e assim por diante. Depois a gente atribui esses valores para uma struct de um novo registro que será inserido no arquivo binário. A gente verifica se essa inserção tem que acontecer no topo, né, caso já tenha algum arquivo removido, ou se vai acontecer no próximo RRN mesmo. Aqui é onde acontece verdadeiramente a escrita, né, no arquivo binário. Então, depois a gente calcula o novo número de estações e número de pares de estações que é para manter o controle ali no status, no registro de cabeçalho. Por fim, vamos falar sobre algumas funções importantes do auxiliar.c. A preencher campos variáveis lixo, preenche a partir do último byte do último campo de tamanho variável, ele preenche com lixo, é utilizado em muitas funções, então foi modularizado. A função de normalização, que é utilizado no caso que a gente vai imprimir strings, ou fazer comparação, né, dos registros, ele precisa do barra zero no final. Aqui tem as funções de leitura de cabeçalho, escrita de cabeçalho, leitura de registro e escrita de registro. Aqui temos a função de preparar CSV, como que foi usada na funcionalidade 1, e aqui de ler e escrever registro, também utilizada na funcionalidade 1. Oi, eu sou o Eduardo, sou do grupo 1 da turma de segunda-feira, da disciplina de organização de arquivos, e eu vou seguir a explicação da André sobre a implementação do nosso projeto. Agora falta falar sobre a busca condicional, que é a funcionalidade 3, a remoção lógica de registros, que é a 4, e a 6, que é a atualização dos mesmos. E todas elas compartilham a busca, né, condicional por meio dos critérios informados pelo usuário. Então, aqui dentro da pasta de auxiliares, nós temos os critérios.c e ele possui uma função muito importante, né, principal, que é a ler critério. Então, primeiramente, a gente vai dar um scanf no nome do campo e depois a gente vai utilizar a função fornecida do scanCodeString para ler uma string entre aspas e vai armazenar esses dois dentro de uma struct registro que a gente criou também no auxiliar.h. E assim que, depois de todas as verificações, se ele é nulo ou não, se ele é uma entrada válida, a gente armazena isso dentro dessa struct e depois a gente vai ler sequencialmente a lista de critérios, dependendo da quantidade que o usuário informar inicialmente. E depois disso, quando a gente tem essas informações já prontas dentro das structs, a gente consegue ver se o registro ele atende aos critérios pedidos pelo usuário para fazer a alteração que ele quer, dependendo da funcionalidade. Então, aqui dentro dessa função, a gente vai verificar se o campo é texto ou ele é um inteiro,
E se ela retornar zero, quer dizer que ela não atende, o registro não atende aos critérios, e se ela retornar um, ele atende e ele vai ser modificado. E por fim, a gente tem o aplicar critério no registro e o imprimir. O aplicar, na verdade, ele é só para funcionalidade 6, porque ele vai pegar todos os valores informados ou os critérios informados pelo usuário e vai aplicar em um registro específico, mudando somente os campos informados por ele. E o resto continua igual, porque é uma atualização. E aí, por fim, é uma impressão do registro, né, que verifica cada campo e se ele é nulo, a gente imprime uma string nulo. Então, com isso, a gente tem a base, né, para todas essas três funções. Então, nelas a gente vai abrir o arquivo binário como sempre, o cabeçalho, vai fazer todas as verificações de leitura, abertura, e aqui dentro delas a gente tem um for principal que vai verificar a quantidade de buscas e vai criar um vetor de critérios. E a partir disso, a gente consegue ver aqui depois que quando a gente quando um registro atende aos critérios pedidos, a gente vai, no caso da função 3 imprimir, né, que é isso que a gente pede da busca condicional. Aqui na 4 a mesma coisa, porém a gente vai remover. Então a gente tem que setar o campo do registro removido para -1, quer dizer que ele foi removido logicamente. E assim, após isso, ele vai ser atualizado o topo, né, da pilha. Essa é a atualização. Então ele também cria o vetor de critérios, tal, e a partir dele, se ele atender aos critérios, aí ele vai aplicar somente nos campos informados pelo usuário. Então, posteriormente, os outros campos que não foram alterados vão continuar iguais. Então, essas três funções, elas aplicam o critérios.c.